Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Rogério, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos no quadro Maratona de Questões, a nossa disciplina hoje é Informática e nós estaremos resolvendo questões aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV ela está responsável por ministrar o certame para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, aluno soldado, Academia do Barro Branco, e o foco desse vídeo é otimizar os estudos e melhor preparar quem está estudando e aguardando com ansiedade esse certame. Então, bora para nossas questões? FGV 2012, Polícia Militar do Maranhão. Um usuário, ao chegar ao trabalho pela manhã e ligar o seu computador, decidiu usar o Internet Explorer 9 para voltar a uma página que ele havia consultado na véspera. Ele se deu conta, no entanto, que não havia salvado o endereço da página nos seus favoritos e que não se lembrava desse endereço. Para retornar à página desejada, esse usuário deve usar o seguinte recurso. Alternativa A, clicar sobre a tecla voltar do navegador até voltar à página desejada. Alternativa B, procurar pelo endereço da página nos arquivos de internet temporários. Alternativa C, enviar um e-mail para internetexplorerbrasil@microsoft.com.br com o assunto histórico. Alternativa D, ativar as teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V para recuperar os endereços de todas as páginas visitadas anteriormente. Ou alternativa E, consultar o histórico de navegação do Internet Explorer. Gabarito da questão, alternativa E, consultar o histórico de navegação do Internet Explorer. Como comentário da questão, as informações acessadas poderão ser classificadas de acordo com a natureza do uso. Por exemplo, homepage do usuário, página inicial, que sempre é exibida quando o navegador é aberto, histórico, links das páginas visitadas, feeds, que é os links das páginas assinadas pelos usuários, para que o navegador verifique novas atualizações, e os favoritos, links preferidos do usuário. FGV 2012, soldado da Polícia Militar do Maranhão. Um usuário preparou uma apresentação usando o Microsoft PowerPoint 2007 e posteriormente foi convidado a fazer uma nova apresentação sobre o mesmo tema. Ele, no entanto, deseja fazer algumas alterações no arquivo original. Nesse contexto, considerando os recursos do PowerPoint, assinale a afirmativa correta. Alternativa A, o usuário pode modificar o arquivo original para incluir as alterações, mas não há como preservar o arquivo original. Alternativa B, o usuário pode fazer as alterações necessárias e, para preservar o arquivo original, salvar o arquivo alterado como um novo nome. Alternativa C, arquivos PPTX, uma vez salvo, não admite alterações nem duplicações de slide. O usuário deveria tê-lo salvo com a extensão PPSX. Alternativa D, o usuário pode modificar o arquivo original e incluir as alterações, mas ele tem de salvar o arquivo alterado com outra extensão. Alternativa E, o usuário pode inserir novos slides no arquivo, mas não é possível modificar o conteúdo dos slides do arquivo original. Gabarito da questão, alternativa B, o usuário pode fazer as alterações necessárias e, para preservar o arquivo original, salvar o arquivo alterado com um novo nome. Comentário desta questão, o usuário pode fazer as alterações necessárias e, para preservar o arquivo original,
salvar o arquivo alterado com um novo nome ou manter um antigo nome, salvando em outro arquivo as alterações efetuadas. Para isso, ele deverá acionar a opção Salvar como no botão Início ou teclar F12. FGV 2012, Soldado da Polícia Militar. Um usuário ligou para o suporte da empresa em que trabalha com a seguinte questão: abri o Internet Explorer em meu computador e ele está ocupando toda a tela. Estão faltando itens da barra de ferramentas e eu não consigo ver a barra de menus. A orientação do suporte para restaurar a visualização padrão do Internet Explorer por meio do teclado foi a de que o usuário usasse alternativa A, F11, alternativa B, Alt mais H, alternativa C, Shift mais F5, alternativa D, Ctrl mais R ou alternativa E, F4. Gabarito da questão, alternativa A, F11. A tecla F11 expande a tela em modo tela cheia e para voltar à forma original, deverá apertar o mesmo F11. Ctrl mais R recarrega a página atual. F4 posiciona o cursor da barra de endereços. FGV 2012, Soldado da Polícia Militar. A imagem a seguir representa um ícone adaptado do Outlook Express 6 que aparece ao lado de uma mensagem. Assinale a afirmativa que indica o seu significado. Alternativa A mensagem de e-mail foi enviada diretamente para você. Alternativa B, o e-mail marcado é uma resposta a um e-mail recebido. Alternativa C, a mensagem de e-mail está vinculada a um arquivo no disco rígido do usuário. Alternativa D, o usuário encaminhou a mensagem de e-mail para outro usuário. Ou alternativa E, a mensagem de e-mail tem um arquivo anexado. Gabarito da questão, alternativa D, o usuário encaminhou a mensagem de e-mail para outro usuário. Uma mensagem de correio eletrônico que é recebida pelo usuário poderá ser respondida para todos ou encaminhada. Observação: a seta para a direita indica que o e-mail foi encaminhado. Se estiver para a esquerda, indicaria que foi respondida. FGV 2012, Soldado da Polícia Militar. Observe o trecho a seguir de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Se o conteúdo da célula C for copiado Ctrl mais C e colado Ctrl mais V na célula C2, o conteúdo da célula C2 será alternativa A, 10, alternativa B, 11, alternativa C, 21, alternativa D, 32 ou alternativa E, 41. Gabarito da questão, alternativa C, 21. As planilhas de cálculo podem trabalhar com referências relativas, mistas ou absolutas. Referência relativa é aquela que é atualizada quando é copiada de um local para outro. Referência mista é aquela que é parcialmente atualizada porque o índice que estiver acompanhado com o símbolo de cifrão não mudará. Referência absoluta é aquela que não é atualizada quando é copiada de um local para outro. FGV 2012, Soldado da Polícia Militar. O aplicativo usado para visualizar páginas web é alternativa A, Meu Computador, alternativa B, Internet Explorer, alternativa C, Painel de Controle, alternativa D, Windows Explorer ou alternativa E, Prompt de comando.
Gabarito da questão, alternativa B, Internet Explorer. Como comentário da questão, são exemplos de navegadores de internet. Internet Explorer, navegador padrão do Windows até a versão 8.1 da Microsoft. Microsoft Edge, navegador padrão do Windows 10 da Microsoft. Firefox, navegador de código aberto multiplataforma da Fundação Mozilla. E o Chrome, navegador multiplataforma da Google. FGV 2012, soldado da Polícia Militar. Assinale a afirmativa que indica a opção da caixa de diálogo fonte que foi aplicado ao texto a seguir. Você está respondendo uma questão sobre o Microsoft Word 2007. Alternativa A, oculto. Alternativa B, itálico. Alternativa C, taxado. Alternativa D, relevo. Ou alternativa E, baixo relevo. Gabarito da questão, alternativa B, itálico. São exemplos de estilos do Word: negrito, com o atalho Ctrl mais N, itálico, com o atalho Ctrl mais I, e sublinhado, com o atalho Ctrl mais U. São exemplos de efeitos: taxado, taxado duplo, relevo, baixo relevo, todas maiúsculas, versalete e oculto. FGV 2020, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Oficial de Justiça. Certificados eletrônicos no Brasil são emitidos, alternativa A, por autoridades certificadoras, alternativa B, pela Receita Federal, alternativa C, pela Polícia Federal, alternativa D, pelas prefeituras, alternativa E, pelos cartórios. Gabarito da questão, alternativa A, os certificados eletrônicos no Brasil são emitidos por autoridades certificadoras. Comentário da questão: a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. O comitê gestor é quem aprova as normas e resoluções, além de fiscalizar a ACRAIS, ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é a autoridade máxima dentro da infraestrutura ICP Brasil. AC primeiro nível, autoridade certificadora, responsável pela autenticação e emissão dos certificados de autoridades certificadoras. AC segundo nível, autoridade certificadora, responsável pela autenticação e emissão dos certificados para usuários. AR, autoridade de registro, responsável por obter as solicitações dos usuários, verificar documentação e enviar para a AC. Então, os certificados eletrônicos no Brasil são emitidos pela autoridade certificadora dentro da IPC Brasil. FGV 2010, Detran, Rio Grande do Norte, assessor técnico. São exemplos de software classificados como sistema operacional. Alternativa A, Unix e Windows. Alternativa B, Windows e Internet Explorer. Alternativa C, Windows e Microsoft Word. Alternativa D, Linux e BR Office. Alternativa E, Linux e GIMP. Gabarito da questão, alternativa A, Unix e Windows. Internet Explorer é um navegador de internet, assim como o Mozilla Firefox, como o Google Chrome, o Safari
e o Opera. Microsoft Word é um editor de texto, assim como o BR Office, o Write, o Windows, o WordPad e até bloco de notas, com suas respectivas características e limitações. BR Office é um pacote de aplicativos para escritórios, assim como o Microsoft Office. GIMP é um editor de imagens, assim como o Adobe Photoshop. FGV 2010, Cefaz, Rio de Janeiro, Fiscal de Rendas. Sistemas operacionais como o Windows 98 SI, o Windows XP Professional, o Windows Vista e o Windows 7 utilizam ícones e atalhos de teclado com o objetivo de facilitar a execução de operações. Nesse sentido, pressionar simultaneamente as teclas Alt e Tab tem por significado: alternativa A, classificar todos os ícones existentes na área de trabalho em ordem alfabética. Alternativa B, mover uma pasta ou arquivo que esteja armazenado em um disco rígido para outro. Alternativa C, copiar uma pasta ou arquivos que estejam armazenados em um disco rígido para outro. Alternativa D, acessar uma aplicação por meio da escolha de uma janela de diálogo, dentre as que se encontram em execução no ambiente Windows. Ou alternativa E, acessar uma aplicação diretamente sem auxílio de uma janela de diálogo, dentre as que se encontram em execução no ambiente Windows. Gabarito da questão, alternativa D, acessar uma aplicação por meio da escolha em uma janela de diálogo, dentre as que se encontram em execução no ambiente Windows. Alguns atalhos. Alt mais Tab, alternar entre itens abertos. Ctrl mais Alt mais Tab, usar as teclas de seta para alternar entre itens abertos. Win mais Tab, percorrer programas na barra de tarefas com o Flip 3D. Ctrl mais Win mais Tab, usar as teclas de seta para percorrer programas na barra de tarefas usando o Flip 3D do Windows. Alt mais ESC, percorrer os itens na ordem em que foram abertos. FGV 2010, CODESP, advogado. A respeito do Word 2003, assinale a alternativa correta. Alternativa A, planilhas eletrônicas e bancos de dados podem servir como fontes de dados para mala direta. Alternativa B, um documento Word não pode servir como fonte de dados para um documento de mala direta. Alternativa C, é possível usar a ferramenta de mala direta apenas para criar cartas, envelopes e etiquetas. Alternativa D, as informações contidas no contato de Outlook precisam ser exportadas para uma planilha Excel para servirem como fonte de dados para a mala direta. Alternativa E, uma vez selecionada a fonte de dados, todos os registros serão incluídos na mala direta, sem possibilidade de alteração, seleção ou exclusão. Gabarito da questão, alternativa A, planilhas eletrônicas e bancos de dados podem servir como fonte de dados para mala direta. Comentário da questão. A mala direta consiste em 4 etapas: criação do modelo de carta, seleção de origem dos dados, mesclagem e criação de documento principal. No Microsoft Word 2010, os tipos de mala direta localizada na guia Correspondência que pode ser criadas são carta, envelope, etiqueta, diretório, mensagem de e-mail, documento normal no Word. FGV 2009,
Mac Documentador. O usuário do OpenOffice broffice.org 3.0 Calc utilizou durante a elaboração de uma planilha os atalhos de teclado Ctrl mais F2 e Ctrl mais P. Esses atalhos de teclado geraram uma janela de diálogo na tela com os seguintes significados. Alternativa A, alterar estilo e imprimir. Alternativa B, alterar estilo e formatar célula. Alternativa C, assistente de funções e imprimir. Alternativa D, formatar célula, visualizar planilha. Alternativa E, assistente de funções e formatar célula. Gabarito da questão. Alternativa C, assistente de funções e imprimir. O assistente de funções é acionado pelo atalho Ctrl mais F2 e o imprimir pelo atalho Ctrl mais P. Para alterar estilo, o catálogo de estilo é acessível pela tecla de atalho Ctrl mais F11. Formatar célula é acionado com o atalho Ctrl mais 1, assim como no Excel. FGV 2010, Badeschi, engenheiro. Existem pelo menos duas maneiras de se gerenciar o acesso às mensagens de correio eletrônico. A primeira, por meio de um serviço embutido no site, como por exemplo o Gmail, e a segunda, por meio do emprego de software específico direcionado para o gerenciamento de e-mails. São exemplos desse tipo de software. Alternativa A, o Microsoft Outlook e o Mozilla Thunderbird. Alternativa B, o Mozilla Thunderbird e o Google Safari. Alternativa C, o Netscape Flash e o Microsoft Outlook. Alternativa D, o Mac Chrome e o Netscape Flash. Ou alternativa E, o Google Safari e o Mac Chrome. Gabarito da questão. Alternativa A, o Microsoft Outlook e o Mozilla Thunderbird. Comentário da questão. O software Google Safari não existe. O que existe é o Google Chrome e o Apple Safari. Os produtos da Apple, como o iPhone e o iPad, utilizam o navegador padrão dela, aceitando a instalação de outras opções. No MacBook ou no MacBook Air, ainda existe outro navegador, o Apple Shira. Bem, esse foi mais um vídeo comentando questões da banca FGV, disciplina Informática. Valeu, até a próxima.